Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades. Buscamos viver o Evangelho, mas como vivê-lo sem conhecê-lo? Precisamos estudar, conhecer, sentir, para assim conseguir vivenciar. E hoje a nossa conversa é sobre o portal Ser, que coopera e muito para o despertar dos nossos valores espirituais. Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Cooperar na evangelização e regeneração do planeta, estimular o despertamento dos valores íntimos e pessoais, ajudar a vida mental da coletividade e colaborar para que reencontremos Jesus. Essa é a missão do Portal Ser e da plataforma Espiritismo.tv. E a nossa entrevista é com o sócio-diretor deste instituto, o Júlio Corradi, e com o nosso querido compositor e músico, José Henrique Martiniano. Seja muito bem-vindo, Júlio. Nossa, que bom você me relembrar essa missão, Priscila. Bom demais, muito não é? Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos e seja muito bem-vindo também, José Henrique Martiniano. Muito obrigado, é um prazer. O Zé Henrique estava de férias, viu, gente? Ele voltou aqui, ó, tá firme e forte no Esferas da Música. E hoje a gente tem o prazer, a honra, a alegria de receber o Júlio, que é de Minas Gerais, Belo Horizonte, Júlio? Isso mesmo, Belo Horizonte. Belo Horizonte, mineiro, que faz um trabalho muito bonito, que vai contar hoje aqui no Esferas da Vida pra gente. O Zé também vai contar a relação que ele tem com o Júlio, porque os livros, o CD, foi também, né, desenvolvido e criado por meio do Portal Ser, junto, né, com o Zé. Então a gente queria entender, Júlio, essa questão do Portal Ser, porque a gente sabe o quão importante é o conhecimento. E somente o conhecimento faz a transformação, né? Começa pelo conhecimento a nossa mudança, a nossa reforma íntima. E o Portal Ser, ele tem sim nos ajudado e muito, né? E você que não conhece vai começar a conhecer a partir do programa de hoje, quem está em casa, vai conhecer o que é o Portal Ser e o Espiritismo.tv. Então você podia explicar para a gente como que começou esse projeto tão importante e benéfico, né, para todos nós estudiosos do Espiritismo. Priscila, esse projeto começou do desejo, né, do afã que a gente tinha de divulgar a doutrina e divulgar a arte, né, desde a juventude, nas mocidades espíritas, como a gente chama aqui em Belo Horizonte, né, na União Espírita Mineira, tocando violão ali naquelas tardes com os jovens. Depois, quando começou essa coisa da internet, quando começou essa coisa toda que nos oferecia, né, a divulgação, a gente pensava, né, em como é que a gente pode fazer isso chegar, por que nós não temos uma rádio espírita, por que não temos uma TV espírita? Não era muito uma pergunta que até hoje se faz, né, por isso está aqui o Esferas da Vida, né? Por que nós não temos uma TV espírita, por que não temos uma rádio espírita? Então, dessas perguntas, né, que surgiu a essência, né? Nós começamos a produzir material de evangelização, música, era muito difícil, né? Gravação há um tempo atrás não era algo como é hoje e tudo, e era muito difícil, divulgação muito difícil. A gente não tinha Spotify, não tinha essas coisas todas naquele tempo, eram CDs que as pessoas tinham muita dificuldade. E no afã de fazer essas coisas que dependiam de recursos, nós fomos buscar um amigo que tinha ficado muito conhecido no meio espírita, Haroldo Dutra Dias. Sim.
não era Haroldo Dutra Dias ainda, esse Haroldo que as pessoas hoje conhecem. Era o Haroldo Dutra Dias que tocava violão com a gente na mocidade e que queria tocar violão com a gente, e depois sumiu, foi estudar direito, foi morar em outra cidade e tal. Mas quando ele apareceu de novo, ele fez uma palestra na FEB sobre Paulo Estevão, aí que deu, né, que ele apareceu para o Brasil como palestrante. Eu falei assim, mas sou amigo do Haroldo, o Haroldo fez um DVD aí, foi um sucesso, vamos pedir para ele ajudar a gente. Aí na hora que chegamos para o Haroldo para poder fazer esse convite a ele para ajudar, e ele também falou assim, não, eu também tenho um projeto, quero que vocês me ajudem. E desse encontro nasce o Portal Ser, com esse desejo de implementar uma dinâmica de divulgação bacana, criativa, onde se unisse a parte intelectual com a parte do sentimento, né, das artes, da percepção, da sensibilidade. Haroldo tem muito isso, né? Haroldo isso é muito forte nele. Ele é músico também, toca violão, estuda piano, estuda harmonia, mas também estuda grego, né? Também traduz o Novo Testamento, é um juiz. Então a gente encontrou esse ambiente, que nada é, na nossa percepção hoje, não é mais do que o planejamento divino mesmo, planejamento encarnatório, que a gente tanto fala, né? Os encontros, né, que nós temos na vida, e até os desencontros. Então esse reencontro com Haroldo, hoje, depois de anos, pode-se dizer que é um plano, e desse plano nasceu o Ser, com essa pegada de arte e intelectualidade, né? Religiosidade, espiritualidade, né? Ciência e sentimento, né? E a razão e o sentimento expresso através das artes, das músicas, da poesia e tudo. Então o Portal Ser nasce com essa cara, com essa pegada mais leve da doutrina, bem mineira também, de se estudar o Evangelho, onde a gente começa a dar uma voz para essa questão, né, do estudo do Evangelho, alcançando inclusive os jovens, né? Então é assim que nasce a proposta. É muito sem pretensão, não é de ser o que seria, e muito marcada pelo lançamento dos nossos podcasts, né? Que quando lançamos não era a moda que é hoje, mas que quando foram lançados a gente ficou espantado, assim, como é que a coisa lastrou e impulsionou, né, o trabalho para que ele crescesse. Então nasceu assim, descompromissadamente, com a vontade apenas de fazer algumas coisas, uns vídeos com o Haroldo, umas palestras, para financiar uns livros, financiar uns CDs, e assim foi que nós fomos nos encontrando na tarefa, né? E hoje Assim. ele é um portal que, se a gente, né, se o nosso telespectador, quem está nos assistindo, é um portal que a gente pode utilizar como um portal de pesquisa para grandes estudos também. Sim, não é, sim. Júlio? Porque lá tem muito material. Muito material. Tem muito material. Tem um material principalmente diferenciado no que ele faz, no que ele tem. O volume tem bastante, mas principalmente na qualidade dos materiais, né? Então você tem estudos, você tem podcasts, você tem os 7 Minutos com Emmanuel, com o Haroldo, os podcasts com participações diversas de convidados, você tem livros, não é? Você tem, agora com o Espiritismo.tv, você tem uma gama de outras atividades ligadas ao Ser. Nós tem a divulgação dos livros que a gente faz, tem os eventos que a gente realiza. Então tem muito material para você pesquisar. O que a gente mais fala com o pessoal, né? Porque a ideia do ser tem a ver com o próprio nome, né? Ser. Sim. Então, a questão dos podcasts já mudam muito a forma das pessoas verem e conversarem e sentirem a doutrina. Porque o podcast tem essa leveza, aquela conversa que é séria, mas ela é leve ao mesmo tempo. Então, essa é uma contribuição para mim inestimável, para reconduzir o nosso pensamento, o nosso sentir, né, diante das coisas. Eu me lembro, né, daquela passagem do Cristo que me marca muito, eu sempre me lembro dela, quando ele pergunta ao amigo que estava com ele, né, como é que ele lê? Como lês?
o texto bíblico. Eu acho que é com Nicodemos, se não me engano. Ele faz uma pergunta sobre como é que ele entendia o Antigo Testamento, ou a primeira revelação, né? E tudo está em como a gente lê. A maioria das coisas está como a gente está lendo, né? Então, eu acho que a leitura que o ser propõe, ela é bacana, ela contribui para que nós tenhamos um espiritismo mais saudável, né? Mais tolerante e mais esforçado em conhecer as coisas. É muito forte isso em nós, né? Esse conhecer é muito forte em nós. Muito bom. E o Zé, você fez parceria junto com o pessoal do Portal Ser. Como é que foi? Que a gente sempre fala aqui das músicas, né? Que o Zé musicou os poemas do livro, né? Francisco Cândido Xavier. Do Parnaso de Além Túmulo e de outros também. E foi em parceria com o Portal, Zé? Na verdade, o primeiro CD que eu fiz do Augusto dos Anjos, Número Infinito, foi uma coisa que eu comecei a fazer sozinho. Aí, no meio do caminho, eu conheci... Ô Júlio, que ano que vocês lançaram A Caminho da Luz, o lítero musical? Aquele me ouviu? Eu vi, eu tô pensando... 2011. 11, por aí, então. Quando lançou esse lítero musical, A Caminho da Luz, eu achei... Eu gosto muito desse livro. Sim, que foi o primeiro, né? Também lítero foi o primeiro musical, lítero que eles fizeram. E eu não conhecia Júlio, Portal Ser, Haroldo, não conhecia ninguém. Eu achei esse lítero musical, me chamou a atenção porque tem música, tem poemas sobre o livro A Caminho da Luz. Sim, é maravilhoso. Então, aí eu comprei esse DVD e assisti sem conhecer ninguém. Aí eu fiquei muito, assim, impressionado com a qualidade, com a produção que eles fizeram. Os músicos que tocavam ali, músicos de alto nível, né? Os arranjos, o Haroldo declamando poemas junto com aquela coisa toda. Eu falei, nossa, eu preciso conhecer esse pessoal. E num dos EACs aqui em Matão, do Orson, o Júlio estava lá. E eu conversando assim com ele, fiquei sabendo que ele participava do Ser e tal. Então fizemos esse contato em Matão. E eu estava com esse projeto já em andamento. Eu falei, olha, eu achei tão bacana esse projeto de vocês e tal, eu gostaria de doar isso aqui para vocês lançarem aí pelo Instituto Ser, porque eu acho que esse trabalho que eu comecei aqui tem tudo a ver com a qualidade eles, sim, do jeito que eles tratam, né? Porque, então, acabamos fazendo isso, a finalização, porque aí o Júlio que também é deu músico, um nome, né, para o projeto, que esse Número Infinito foi o Júlio que batizou. Ah, não Sim, sabia. Foi o Júlio. Que é uma questão do Herculano Pires, que o último poema que o Augusto dos Anjos escreveu antes de morrer chamava Último Número. Ele escrevendo, se despedindo da vida e tal. E o primeiro poema que ele psicografou com o Chico Xavier fazia um contraponto com esse poema, Último Número, e se chamava Número Infinito. Então quer dizer que não era o último número. Na verdade, o número é infinito, a reencarnação... Com certeza né? Então essa coisa que bacana. Que não acaba nunca, e é uma evolução eterna. E então esse foi, acho que ficou a nossa primeira parceria, foi esse CD do Augusto dos Anjos, e depois fizemos outras coisas, né? E a gente pode agora, Júlia, a gente tem sempre aqui no nosso primeiro bloco do Esferas da Vida, a gente tem o nosso Momento Chico Xavier, que a gente sempre, né, coloca algo relacionado ao Chico, ou o Chico, né, recitando alguma oração, algum poema, e a gente faz questão de colocar, né, Zé, a música, que é Deus, né, que vocês musicaram juntos, você junto com o Júlio. Eu e o Júlio, parceria. Isso. Sobre um poema de Antero de Quental, isso. Um poeta português, né? É isso mesmo. Então a gente vai para o nosso Momento Chico Xavier para a gente apreciar essa música linda, Deus, musicada por Júlio Corradi, Zé Henrique Martiniano, psicografada por Chico Xavier,
pelo espírito Antero de Quental. Para E você. interpretada aqui pelo nosso amigo Sérgio Sanches, aqui da Tem cidade. o Sérgio Sanches também, é verdade, Sérgio. Não Isso. vamos esquecer de você aqui. Solta essa música linda. Quem senão Deus criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem senão Ele fez a esfinge estranha, o segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável e o universo infinito. Criaria suprema paz, interminável piedade que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Quem senão Ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Paz espera, paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente recebe Júlio Conrade, diretor artístico do Portal Ser, junto com o músico e compositor Zé Henrique Martiniano. E a gente sempre fala aqui no segundo bloco do Esferas da Vida
sobre a casa editora o Clarim, né, que foi fundada em 1905 por Caibar Schutel, em Matão, e continua com o jornal Clarim, a Revista Internacional do Espiritismo, e você, mensalmente, com publicações atuais, pertinentes, estudos à luz da doutrina espírita, para você que busca entender mais e melhor, né, aprofundar os ensinamentos aí da doutrina. Tem site, tem Facebook, tem Instagram. Entre lá nas redes sociais da editora, se informe. Eu vou passar o site para vocês, que é oclarim.com.br, e você pode assinar o jornal e a revista. Também tem assinatura digital. A gente também conta para vocês sobre o Instituto Eurípides, né? E o Instituto Eurípides está com as inscrições para o apadrinhamento agora em 2021. Elas estão oficialmente abertas. É a chance de você fazer o bem, ajudar uma criança, possibilitando que ela se alimente todos os dias, estude, participe das oficinas, tenha acompanhamento psicológico. Você vai permitir que essas crianças estejam afastadas dos riscos sociais e de qualquer tipo de vulnerabilidade, tá bom? Desde alcoolismo, violência, enfim. Você pode apadrinhar uma criança, apadrinhe já. Eu vou passar para vocês o link, ó. Qual que é o link do Instituto Eurípides para apadrinhar, que eu vou falar aqui para quem está com a gente? É institutoeuripides.colabore.org/apadrinhamento 2021. Apadrinhe uma criança agora mesmo. R$20 por mês, menos de R$1 por dia. E a gente volta a conversar com o nosso convidado lá de Minas Gerais, direto de Belo Horizonte, diretor artístico do Instituto Portal Ser, que é um portal em parceria com o Haroldo Dutra Dias, e também teve o Tiago junto com vocês, né? O Tiago, você e o Haroldo, Júlio? Isso, Tiago Franklin, eu, Haroldo, e temos que fazer aqui é lógico que incluir as famílias, né? As esposas não citadas, né? Porque a gente sempre cita a gente que se encontra, aqueles que ficam até tarde, né? Agora quem está cuidando das crianças que não aparece, né? Mas toda a família, né? Toda a família de cada um de nós que esteve do lado, né? Então, Júlio, tem que lembrar que elas e a gente conversou no primeiro bloco da importância, né, dessa organização que vocês fizeram para a gente ter grandes facilidades para estudar o Espiritismo. Então, assim, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, se a gente colocar a palavra lá, reencarnação, ou perdão, ou caridade, vão sair todos os vídeos no momento que estiver falando sobre aquele assunto específico que a gente pesquisou, não é isso? Isso mesmo. A plataforma ela tem um sistema de busca muito interessante. Além de você buscar no geral, que é buscar nas palavras-chave ou nos títulos, né, ou nos textos de apresentação que são feitos ali, você também tem nas palestras que são legendadas, você consegue localizar o termo que você está procurando na palestra, e quando você clica, ele vai exatamente no ponto em que o palestrante está falando daquele assunto. Então, o pessoal utiliza muito isso para os estudos, né? Então, você quer um tema, por exemplo, escala espírita, que é um tema menos conhecido, mas aí você fala assim, onde que eu vou achar alguém falando sobre escala espírita? Tal lugar. Eu queria ouvir quem está comentando sobre leis morais. Então você digita lá, leis morais, procurar nas legendas e ela te dá o retorno de todo o local exato onde ele está comentando sobre aquilo. Às vezes é um versículo do Evangelho, às vezes você fala assim, João 14, né? Já que o João falou, o Zé Henrique falou eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? João 14, 6. Ainda tem alguém que está comentando esse versículo, você coloca lá, João 14, João capítulo 14. Então, se o palestrante falou isso, está lá, ele localiza e vai naquele ponto exato e você escuta o que ele está comentando, né? Então, é um recurso muito bacana para o pessoal fazer pesquisa, e na medida que a gente vai desenvolvendo esse conteúdo todo legendado das palestras, tem um sistema de inteligência artificial que vai cruzando, né, esses conteúdos até que a gente tenha uma busca inteligente, né, de temas afins, então vale a pena o pessoal entrar lá e fazer uma
brincar um pouquinho, né? Eu gosto de brincar de vez em quando lá. Às vezes você faz uma busca e vê, nossa, você fala uma coisa que você não esperava. E você fala assim, puxa vida, eu precisava ouvir isso antes, né? Então, é bem legal a busca, né? Então, Júlio, esse é um dos recursos. E isso inclui, inclusive, músicas, né? Por exemplo, essa música que a gente ouviu agora, Sim. Deus, Sim. se a pessoa está pesquisando lá Deus, essa música vai aparecer lá também. Olha que bacana. Como pesquisa. Porque ela tem uma legenda da letra, e essa legenda ele traz... Associa direto para Associa ou o título ou alguma coisa que esteja falando lá dentro da letra. Né? E o que é bonito, vocês trabalham muito com o evangelho, com o conhecimento espírita, sempre por meio da arte, não é, Júlio? Sim. E vocês fazem já fizeram, né, da Caminho da Luz, Paulo Estevam, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Pensamento e Vida, Consolador. Vocês já fizeram os líteros musicais, né, com conteúdo intelectual, sempre juntando com conteúdo artístico. Então, qual a importância que vocês dão para a arte, assim, por que essa preocupação em unir o intelecto, o conhecimento junto com a arte? A gente chega mais próximo dos corações das pessoas? Isso tem muito a ver com aquilo que a gente aprendeu com a doutrina, né? São duas as asas que nos levarão a Deus, né? A razão e o sentimento. Então, se nós apenas desenvolvermos a parte intelectual, certamente não alçaremos esse voo. A arte cumpre esse papel. Além desse, né, isso já é científico, né, que as artes atuam no outro hemisfério cerebral, diferente da palavra, do estudo específico. Né? Você está numa palestra, você está ativando um hemisfério cerebral. Você está escutando uma poesia, você está cantando uma música, você está ouvindo uma música, você está atuando no outro. Então, todo esse esforço de sensibilizar, né? Além do que, são várias as linguagens de compreensão do ser humano. Tem pessoas que têm mais dificuldade com a arte, tem pessoas que têm mais dificuldade com a linguagem oral, mais intelectual, que às vezes a arte o toca mais. Mas o importante é equilibrar as duas. Então, quando o Haroldo está fazendo uma palestra, eu gosto muito quando ele faz isso, né? Ele está lá, no Caminho da Luz ele faz muito. E ele vem, puxa um poema de Augusto dos Anjos, ele vem com um pensamento lógico e de repente ele me solta um poema do Augusto dos Anjos. Aí você fala, nossa, você sente, né? Você sente aquilo que ele estava falando, né? Então a importância para nós da arte, isso é fundamental. Isso vem também, Rudolf Steiner também, que é um pedagogo que desenvolveu a pedagogia Waldorf, né, e tal, que os meninos estudam nessa escola, desenvolve isso, né? É a arte, sempre, 50% arte, né, sentimento, vivência, 50% conhecimento, informação. Se for só informação, você não pode falar daquilo porque você não viveu, né, não se relacionou. Então a arte, no nosso entender, ela não pode estar dissociada, né? E a gente tem a instrução de Kardec do amai-vos e instruí-vos, né? Então, a gente considera que o exercício da arte é um exercício da percepção da harmonia divina, né? Aí tem estudos de Leon Denis sobre a música e muitos outros fora da doutrina falando da importância da arte para o ser humano, né? Como é que ele se expressa através da arte desde os primórdios. E que essa dissociação que às vezes ocorre nos dias atuais é muito prejudicial a nós, né? Então, no ser é sempre assim. Palestra e música e teatro estão no mesmo nível. A gente brinca assim, se tiver que cortar um pouquinho para poder caber no tempo, corta dos dois. Não corta só da parte artística, não, né? Corta um pouquinho de palestra e corta um pouquinho da arte, mas tirar tudo não, tira a apresentação artística, né? Porque o tempo ficou apertado. Não, tira o tempinho do palestrante, que o pessoal está cansado de escutar a palestra já. E vamos sensibilizar as pessoas. Então é nisso que o ser acredita. É assim que a gente trabalha com o lítero, né? E o lítero quem assistiu e você assistiu já, é uma overdose, né? Você vem com uma palestra muito forte, né? O Haroldo é muito incisivo, é muito seguro, e você vem com a arte também
muito forte, né? Com apresentações e arranjos, ou é teatro, muito bem feitos. Então é o que a gente acredita, né? É pegar você por todos os lados para você compreender plenamente aquilo que você para que você sinta aquilo que você conheceu. Com certeza. E essa missão do ser de cada vez mais nos alimentar, né, nutrir todos nós que buscamos, né, o alimento espiritual, o pão da vida, que são os ensinamentos de Jesus, eu acho que é um sublime, não é, Zé? Porque é o que a gente mais precisa, né? E o trabalho que vocês fazem, né, junto com o Haroldo, enfim, deve ter uma equipe por trás também que trabalha, como você falou, as famílias que, né, suportam no sentido de apoiar mesmo toda essa questão, de dar todo o suporte. É muito importante como a gente aprende com vocês aí do Portal Ser. Viu, Priscila? E eu queria lembrar uma coisa, que tem um diretor da FEB, o João Rabelo. Sim. Ele falou da importância, ele trabalha numa área que é ligada ao cinema, os filmes que a FEB quer desenvolver, que é essa parte de arte, né? Que envolve música, envolve teatro, envolve tudo isso. E ele fala o seguinte: o livro mais famoso do Chico Xavier é O Nosso Lar. Ele demorou 10 anos para vender 2 milhões de cópias, de exemplares, né? Que é bastante. 10 anos para vender 2 milhões de exemplares. O filme O Nosso Lar, em um final de semana de estreia, teve 2,5 milhões de espectadores assistindo no cinema. Olha lá. Então a gente percebe que são diferentes tipos de veículos que trabalham de formas únicas, né, e conjuntas, convergentes, para que a gente possa, de fato, divulgar a mensagem do Espiritismo, que é uma mensagem consoladora, não é, Júlio? É o principal objetivo, inclusive, né, que toda atividade ou obra contenha esse ingrediente, né? Seja a nossa fala, seja a nossa obra, se ela não consola, ela escapou um pouquinho da diretriz espírita, né? Porque tem horas, tem um amigo que gosta de falar muito essa expressão, eu acho engraçado, ele fala assim, tem muito sincericídio, não é? O sincericídio é assim, você diz uma verdade, mas ela é tão sem consolo que ela não colabora, né? Então, assim, eles falam assim, é um sincericídio, né? A pessoa falou uma verdade assim, incrível, mas matou toda a minha vontade, né? Todo o meu desejo de fazer as coisas. Então, é muito importante que os seminários, que os livros, eles consolem, não é? Eles não só esclareçam, eles tragam um consolo, porque a doutrina é uma doutrina consoladora. Ela traz às pessoas esperança, fé, né, no futuro, na beleza. Recentemente, escutando uma música do Caetano Veloso, chamada Ofertório, e num pedaço da letra ele fala, né, ele agradece a Deus, é uma música que efetivamente ele agradece a Deus pelos filhos, ele oferta aos filhos, é muito bonito, depois vocês ouçam. E ele fala, né, dele trabalhar e da certeza de que o belo vence o mal. O belo vence o mal. A beleza, né? Que a beleza vence o mal. Então a gente trabalha muito buscando a beleza. Gosto de dizer que nós estamos buscando, Priscila. Nós não entendemos que alcançamos, mas nós buscamos essa beleza. E é importante, por isso a gente estava falando aqui no intervalo sobre o programa Esferas da Vida. Sim, há que ter simplicidade, sim, né? Há que ter, mas também há de ter beleza, não é? Há de ter beleza. E a gente busca a beleza. Nessa busca da beleza, passa um pouquinho, aí você tem que voltar e corrigir um pouquinho, voltar um pouquinho, falta um pouquinho, você põe um pouquinho mais, né, da técnica, porque precisa. Então nós trabalhamos muito com o João. Queria comentar que o Zé falou do A Caminho da Luz. Eu me lembro do nosso encontro, né, e como era marcante para ele, e depois eu descobri por quê, porque é um músico de jazz, é um músico
profissional, um cara que entende da coisa. E nós colocamos, tocando nesse lítero musical, não só espíritas, nós colocamos músicos de internacionais, assim, de gabarito internacional, músicos de jazz, pessoas que sabem muito de música. E como é que isso tocou o Zé, né? Como é que isso fez a gente aproximar? Como é que isso tocou os músicos? Muitos músicos chegaram até nós por conta dos trabalhos, não só com o Haroldo, mas também da arte, como Luiz Barcelos, né? E outros. Então é muito importante que o investimento na arte, na beleza, na qualidade técnica, né, para que você possa desenvolver não a ostentação de uma obra né, que esteja mais ostentando do que tudo, mas para que você dê a ela todo o cuidado que uma obra artística precisa ter para encontrar essa beleza, né? Tudo no mundo é perfeito, né, gente? Já repararam como é que esse mundo é lindo, né? É perfeito, é cheio de variáveis, né? Não tem uma flor igual a outra, não tem um pássaro igual ao outro, né? É muito bonito, é isso que a gente busca, né? No ser também, as nuances de beleza das coisas que a gente faz. Eu queria acrescentar uma coisa, tem vários autores, por exemplo, no Livro dos Espíritos, falam isso, o Paulo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, diz assim: culpado é aquele que por um descuido, um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do bem e do belo. Então ele coloca o belo e o bem como dois pilares da harmonia. Da harmonia universal. O Emmanuel também fala isso no Consolador. O Leon Denis também tem um capítulo no livro O Espiritismo na Arte, que ele fala assim, objetivo supremo da criação, ele cita. E aí ele fala do bem e do belo. Então essa coisa de você falar de qualquer jeito, não é assim. Por exemplo, se você vê as galáxias, tivemos aqui com o Otacílio, né? As galáxias, aquilo é uma obra de arte, né? As plantas, você vê um jardim, aquele monte de coisas, o mar, os rios. É tudo criação arte, divina, não é? É arte. A gente sabe que independente do que a gente faz, né, em que universo, se é religioso, se é profissional, ou se é religioso com profissional, a gente tem que fazer muito bem feito da melhor maneira dentro da nossa realidade, não é, Zé? Sim. Eu acho que a gente sempre tem que buscar sempre o bem e o belo dentro da nossa realidade, para que a gente consiga, assim, seguir da melhor forma e levar para quem está nos assistindo, para quem está escutando um podcast do ser, uma palestra, um lítero musical, enfim, para que a pessoa saiba que foi feito com muito amor, com muito carinho, muito cuidado, porque toda essa energia é levada para quem recebe, não é isso, Júlio? É isso mesmo. Se você deixa algum ponto desse escapar por uma displicência, a mensagem sai comprometida. Como se você pegasse um livro que fosse com um monte de erros de português, né? Você pegar uma obra espírita e está cheio de erros, a diagramação não é boa, a letra não... Claro. Tá, e os livros todos é interessante, né? Os livros todos são feitos por profissionais, envolve-se uma pessoa que faz uma capa adequada, uma pessoa que entende da tipografia correta, do formato ideal, né? Para que você encontre beleza ali, para que você sinta na usabilidade ali daquele livro. Quando você vai ler o livro, você fala, nossa, que delícia. É um conjunto, né? É um conjunto, claro. Não é só o conteúdo que está lá. Se você podia estar lá escrito de qualquer jeito, seria a mesma coisa? Possivelmente não. Possivelmente a sua relação com aquele material seria outra. Então é muito importante em tudo que a gente faz essa questão do conhecer, né? De saber, de aprender, de aliar ao que você quer e deseja fazer a técnica. Isso impede que nós comecemos sem técnica, sem saber muito e tal? Não impede. Se impedisse, nós não poderíamos estar fazendo ainda, né, Zé? Porque diz que, não sei se é Mozart que fala, né, que
que aquilo que ele compôs aqui na Terra, para ele parecia mais grunhidos, né? Então, ou seja, se você pensar que a música de Mozart é um grunhido, eu não sei o que a gente está fazendo, Zé. Então, é muito importante ter ter sempre a noção do que a gente é de verdade e entender que nós temos que caminhar. Volto a falar o que a gente conversou um pouco antes, nem sei se foi no programa, mas já misturei os bastidores com o programa. Mas a gente tem que ser fiscal de nós mesmos, né? Fiscal de nós mesmos. O que eu estou dando é o meu melhor? É isso então, mesmo, Júlio. É tudo que Deus espera, o meu melhor. E é o que o ser tenta demonstrar, o que a gente tenta fazer, o nosso melhor. Geralmente não chegamos. Geralmente por falha nossa mesmo, no meio do caminho você meio que desiste de dar o melhor e para no meio e tal. Aí todo mundo te elogia depois e você fala, poxa, mas eu podia ter feito um pouquinho mais. É aprendizado. É sempre aprendizado, né? Mas que nós perseveramos no trabalho para que a cada dia a gente consiga abrir o peito e doar mais e fazer melhor, né? E fazer melhor, né? E tá aí o livro Número Infinito, que é o melhor do melhor que o Zé tinha feito. Fez o CD, quando a gente achou, nossa, a gente lança um livro que é para mim uma obra de arte, assim, sem preço, né? Esses poemas de Augusto dos Anjos, todos compilados, com a pesquisa ali, com as letras das músicas, com a história. Você pensa, né, Zé? Não é um desenvolvimento? Primeiro vem um CD. Paramos ali? Não. Andamos mais um pouquinho, né? E quem pega o livro vê o que é o esforço de dar o melhor. É isso aí, Júlio Conrad, Zé Henrique Martiniano aqui no Esferas da Vida. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais arte para vocês aí de casa. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com o compositor e músico Zé Henrique Martiniano e com o diretor artístico do Portal Ser, né, e do Espiritismo.tv, Júlio Conrad. E agora eu inicio esse bloco, Júlio, fazendo uma pergunta que sempre me fazem, às vezes aqui, né, pelo Esferas da Vida. Nossa, qual que é a dificuldade? Como que deve ser difícil trabalhar com a divulgação do Espiritismo? E a gente sabe que todo projeto, não só um projeto religioso, mas qualquer tipo de projeto de vida, existem as dificuldades, né? E é normal. Então, para mim, eu acho que é uma oportunidade, é uma questão de, né, de fazer acontecer. E é mais uma oportunidade, uma alegria, do que uma grande dificuldade ou um grande problema, né? Trabalhar com a divulgação do Espiritismo. Como que você enxerga isso? Você tem alguma dificuldade ou você também... que tipo de percepção você tem na divulgação por meio do Portal Ser, que já está, né, há muito tempo, né, diferente do Esferas, há muito tempo já ajudando muitas pessoas a estudarem, enfim. Priscila, lembrei de uma outra coisa para te falar, né? A gente ouviu de um amigo espiritual falando disso, né? Não é que é difícil, dá trabalho. É isso mesmo, e tem gente que não quer. Dá trabalho, né? Agora, a principal divulgação que a gente faz da doutrina é a nossa vida, é a nossa exemplificação. É a exemplificação também no trabalho, né? Então, eu vejo que, de modo geral, no que tange as coisas que dependem de nós, é perseverar naquilo que você está fazendo, né? Entendendo que nem sempre as coisas virão no primeiro momento, né? Assim, facilmente, rapidamente. E segundo, e aí eu digo porque também tem coisas que dependem daqueles que caminham conosco, que são aqueles que recebem do Esfera, recebem do Portal C, recebem do Zé Henrique um material para que se sensibilizem e apoiem os projetos, para que ele torne menos trabalhoso, menos árduo e menos complexo
a função daqueles que se dedicam a divulgar a doutrina, a produzir conteúdo, a entregar conteúdo. Então tem isso. Nós temos que perseverar, temos que levar a mensagem e esperamos que essa mensagem sensibilize as pessoas para que elas entendam a necessidade da participação delas também nesse processo, né? Que não é uma participação passiva. Que não seja assim. Eu vejo dessa maneira. Quando nós, como ouvintes, espectadores do seu programa, nos conscientizarmos da nossa responsabilidade diante da sustentabilidade do programa, ele será mais leve para vocês, para as produções, para todas as coisas, né? Enquanto não, vão ser mais difíceis, né, de serem feitas, mais penosas. E é isso, é conscientização. Mas nós temos que perseverar. Com certeza, Zé. O salário do trabalhador é o trabalho. Com certeza, Júlio, eu concordo completamente com você. E quando você, faz muito tempo que você, antes do Portal Ser, você sempre foi divulgador da doutrina, sempre apoiou essa questão da comunicação espírita, né? Comunicação social espírita ou não? Não dava esse nome. O que eu fazia era assim, eu trabalhava em banco, e então eu sou filho, né? Nasci em lar espírita e tudo mais, e então desde sempre eu me vejo dentro do centro espírita. Quando na juventude, quando eu voltei a lidar com essa parte mais das artes, eu passava o dia, né? Saía do banco 13h, espiritismo, música, arte. Então nós produzimos um livro chamado A Música na Casa Espírita, por exemplo, foi a primeira publicação que nós lançamos pela União Espírita Mineira, que é a federativa daqui. Então, eu posso dizer que a minha retomada ali aos 18, 19 anos, com a doutrina e assumindo o que eu acho que hoje é meu caminho, foi com esse trabalho que a gente fez já dentro da União Espírita Mineira, que é a música na Casa Espírita. Já era um elemento de comunicação com a espírita, né, que falava exatamente essas coisas aí que o Zé falou no intervalo, de aplauso, de como que deve ser, como é que não deve ser, como é que a gente relativiza essas coisas. Então é isso. Muito assim bom. Que a gente começou a trabalhar. Muito bom, Júlio. Gostaria de agradecer a sua participação aqui pela primeira vez no Esferas da Vida. E eu acho que a gente poderia fazer outros para passar um pouquinho dos líderos musicais aqui no Esferas, para mostrar quem está em casa todo esse trabalho. Porque a gente fez uma entrevista aqui com o Júlio para vocês conhecerem o portal e para entender que todos nós juntos podemos, né, cada vez mais divulgar a mensagem espírita e também participar desse movimento de divulgação. Se você tem uma ideia na sua casa, comece. A gente, não é, Zé? A gente começa e quando a gente começa, o universo é meio que quântico, né? Vão trazendo as pessoas que têm os mesmos ideais, que têm as mesmas vontades, questões. Então, tudo vai se organizando e unidos juntos que a gente consegue, né, mudar aí um pouquinho do nosso pequeno universo que a gente vive. E acho que o Júlio não comentou, eu queria colocar que lá no Espiritismo.tv tem vários artistas que fazem música espírita, esses trabalhos que eu faço estão todos lá. Tem também um departamento de filmes espíritas ou espiritualistas, lá da Versátil, né? Aquele Minha Vida na Outra Vida. Vários filmes que foram lançados, e A Vida Continua, muitos filmes, e outros filmes relacionados, filmes do Pestalozzi, que foi professor do Kardec, do Jan Hus, né? Olha que legal. Então, vários personagens ligados ao espiritismo, mesmo que não sejam produções espíritas, mas o Oceano, que é o diretor lá da Versátil, que tem esse convênio com o Espiritismo.tv, catalogou todos esses filmes com essa temática espírita que tem a ver com o universo espírita, né? É bacana, né, Priscila? Convidar o pessoal a instalar, né? Tem um aplicativo para celular, Espiritismo.tv, que você acessa pelo celular. Você tem o site, né? Você pode assistir na TV. Então, entra lá, brinca no site, pesquisa, a plataforma está aberta, né? Nós podemos voltar depois para falar um pouquinho de como que é o sistema de sustentabilidade. Agradecer a todos vocês e pedir o pessoal para acessar.
É isso mesmo, nós que agradecemos ao Júlio, ao Zé Henrique Martiniano, a vocês, nossos telespectadores. Estaremos juntos sempre, todas as quintas-feiras, agora na TV Cultura Paulista e na Rede Amigo Espírita, com horário novo, 7h40 da noite. E na TV Mundo Maior a gente continua às 10 horas da noite. A gente fica por aqui, uma grande noite, muito obrigada a todos e a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Esferas da Vida, apoio cultural, Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, que doçura, prazer em pedaços. Harmonia Utilidades, confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades.